Oi, Brasil! Hoje é dia de começar 2 vlogs. Meu Deus, na hora que eu começo a gravar, ela resolve que ela tem que espirrar, que ela tem que brincar com cachorro, com bicho, com brinquedo, que ela tem que comer, sabe? Meu cão, gente, meu cão. Hoje, então, é dia de começar 2 vlogs. Mas nesse, vocês vão ver só um. Porque um deles vai, ó, longe, minha gente. Hoje, vamos falar sobre Um Passo de Sorte, da Jojo Moyes. Esse livro eu tava tão ansiosa pra comprar, mas tão ansiosa pra ler, tanto, que vocês não imaginam. Pois bem, ele chegou aqui em casa e eu comecei ele ontem, mas foi muito pouco. Eu li muito pouquinho. Porque ontem era terça, hoje eu tô começando numa quarta-feira e a quarta-feira dia 2, o que quer dizer que ontem era terça-feira, dia 1 de agosto, era dia de abrir o grupo do Crepúsculo pra todo mundo que se inscreveu. Era dia de encerrar a leitura do Conde, fazer a reunião, o Google Meet com todo mundo. Ontem era dia de postar vídeo também, então tinha muitas coisas acontecendo ontem e eu não ia conseguir ter cabeça pra gravar, pra falar com vocês sobre o livro. Então eu comecei ele ontem, mas eu li realmente muito pouco, assim. É quase nada. Ele tem 350 páginas, eu li 80. Então é bem pouquinho mesmo, não é nem 10% do livro ainda. O que eu posso dizer é que eu ainda não li a sinopse, como eu falei pra vocês no vídeo da TBR, que eu não sabia do que se tratava esse livro. E realmente eu não sei. Eu ainda não sei. Ah, sim, deixa eu falar. Estou gravando um vloguinho de camiseta, minha gente. Em agosto. Parabéns, Caxias do Sul, parabéns, você arrasou. Mas vamos lá. O que eu posso falar sobre o livro por enquanto? Eu ainda não li a sinopse, não pretendo ler, mas eu tô bem intrigada com essa história. Tudo acontece por causa de um sapato. É um sapato que muda tudo na vida dessas duas mulheres. Elas ainda não se encontraram, mas eu tenho certeza que elas vão se encontrar por conta desse sapato e por conta de mais um monte de outras coisas que estão acontecendo na vida delas. Elas duas estão em um momento da vida muito... Pausa para o meu bichinho caminhar. O que você vai fazer, meu bem? Diga o que você tá pretendendo fazer. Tá, agora ela vai deitar. Então, as duas mulheres nessa história, elas estão passando por momentos muito difíceis na vida delas. Uma delas tá passando por um divórcio muito repentino, que ela não tava preparada pra passar por ele, ela não sabia que iria acontecer, foi realmente do completo nada. E a outra, ela tá passando por um momento do casamento dela que é muito delicado. O marido dela tá numa depressão muito forte e ele é muito resistente ao tratamento. Então, além de ele não se admitir doente, ele não quer tomar o remédio, ele não quer fazer o tratamento pra melhorar. Tudo tá nas costas dela. O cuidado com a casa, o cuidado da filha, o sustento da casa toda é ela que tá trazendo, porque ele não tá trabalhando, ele não tá recebendo nenhum dinheiro. Então tudo fica nas costas dela, inclusive o passeio do cachorro, coitado. E aí, num dia desses que ela tá assim muito exausta, muito bem pra baixo mesmo, sabe? Ela resolve utilizar um voucher que ela ganhou de presente da filha dela pra ir num spa, passar umas horinhas tranquilo ali, relaxar e tal. Acontece que nesse spa tá essa mesma outra mulher que também tá passando por esse momento muito difícil. E aí elas se cruzam no vestiário. Só que aí que tem uma diferença muito grande. Uma delas é muito rica. E a outra, ela batalha todo mês ali pelo salário suado dela, né? Então é aquela vida comum, é a vida da maioria, né? E a outra, ela é riquíssima. Então, as duas têm coisas muito parecidas, porém, uma delas falsificada. O que acontece com a bolsa dessas duas mulheres. As duas têm a mesma bolsa, o mesmo modelo de bolsa, da mesma marca, só que uma delas é falsificada e a outra não. Na bolsa, que é a original, da marca original, tem muita coisa ali dentro. Tem um sapato, que é feito exclusivamente pra ela, só tem um no mundo como aquele sapato, porque foi encomendado especialmente pra ela, por uma situação específica, especial, pra aquela pessoa. Uma jaqueta Chanel e, claro, a bolsa de grife, né? E aí, essas duas estão no vestiário, as duas estão muito perturbadas nesse momento, então elas não percebem uma outra e também não percebem que as duas têm a mesma bolsa. E acabam se trocando a bolsa. Na bolsa dessa outra mulher, tem só coisinhas muito básicas, coisas simples do dia de trabalho. E aí, quando ela chega pra trabalhar, a que trocou a bolsa, a que é pobre, que é... Deixa eu pegar os nomes delas, que é...
A Sam é a que é pobre e a Nisha é a riquíssima, né? Então, quando a Sam chega pra trabalhar, ela só tem aquele sapato super fino que grita riqueza, dinheiro e coisas exclusivas, e, né? E aí ela não tem outro sapato pra usar, a não ser aquele. E ela vai pras reuniões, só que o fato dela estar com um sapato daqueles causa uma impressão diferente nas pessoas. Então, ela acaba... o dia dela vai sendo influenciado por conta desse sapato. E ela vai começando a se sentir bem e melhor por conta daquele sapato. Porque ela acha que o sapato tá dando essa aura de mulher bem-sucedida nela. Enfim, ela tem um dia muito bom. E aí, enquanto a outra mulher tem um dia péssimo. Péssimo. Tudo vai por água abaixo, assim. Tudo acontece nesse dia. Tudo que de pior que podia acontecer, acontece. No ponto que eu tô, elas ainda não se encontraram, mas assim, muitas coisas já aconteceram e já houve aí uma confusão entre elas duas de novo. Estamos aí pra ver o que vai acontecer. Eu vou continuar lendo e aí, mais ou menos ali pelo meio do livro, ali então uns 60% eu venho atualizando vocês como tá sendo essa leitura, porque eu tô assim com bastante expectativa. Eu acho que a leitura dele, a escrita da Jojo Moyes, ela é naturalmente um pouquinho mais lenta no começo, ela é um pouquinho mais, né, assim, misteriosa, ela não entrega muita coisa no começo, então a gente vai pegando o ritmo aos poucos. Mas eu cheguei assim num ponto que eu acho que eu me sinto confortável e eu acho que ele vai andar bem. Eu já fiz algumas marcações, muito poucas realmente, mas já marquei algumas coisas. Então, eu tô bem empolgada e vamos continuar que eu quero que esse vlog saia no domingo. E aí, gente? Cheguei pra atualizar vocês dessa leitura. Eu acredito que devo ter chego em mais ou menos uns 55 a 60% do livro. E preciso dizer o seguinte, tô gostando da leitura, acho que ela tá sendo proveitosa. Acho que tá meio baixa essa câmera, peraí. Enfim, como eu estava dizendo, acho que tá sendo uma leitura muito proveitosa de fazer. A escrita da Jojo é bem gostosinha. Eu nunca tinha lido nada dela, porque eu achava... as capas não me atraíam muito. Não, eu li A Última Carta de Amor, eu acho. A Última Carta de Amor é dela, né? Eu li. E a escrita, ela é muito parecida, assim. Ela conta o livro em terceira pessoa. Então, não é o personagem principal narrando a história. E aí, aqui o livro, ele vai ir e voltar entre as situações em que cada uma dessas duas mulheres vive, entre a Sam e a Nisha. E os dias delas, eles são completamente diferentes. Porém, a gente vai descobrindo coisas do passado dessas duas mulheres ao longo dessa narrativa. O livro chegar em algum lugar ainda não chegou, entendeu? Mas eu parei pra vir conversar com vocês porque eu acho que a partir desse momento, desse capítulo, é quando elas vão começar a ter algum tipo de interação entre elas duas. Porque sim, passei o livro inteiro esperando esse momento acontecer. E o momento não aconteceu. Então, tem toda uma questão que envolve esse sapato que tá passando entre elas duas, né? E tem uma outra situação muito maior ainda envolvendo o sapato, além do que só ele ter se perdido ou ter sido trocado da dona, né? E aí, o que eu tô agora curiosa pra saber é como essa situação vai se desenrolar e o que tem neste sapato de tão importante. Tem algumas suspeitas, tô imaginando algumas coisas aí, até pela forma como a história tá se desenrolando aqui, mas eu não tenho nenhuma certeza de nada, então eu não sei. Eu tô realmente me encaminhando pra parte final do livro e eu ainda não sei nada, eu ainda não imagino pra onde essa história vai ir. Eu tenho algumas teorias, algumas coisas que eu gostaria que acontecesse, que eu acho que seria legal, porém, não tenho nenhuma certeza de nada, não tenho uma indicação de que é pra ir este lugar que o livro tá andando, não sei. Ele realmente ainda não chegou em lugar nenhum. A gente tá só vendo o dia a dia dessas duas mulheres e, sinceramente, apesar de eu gostar, eu acho que são muitas páginas pra gente se inteirar do dia a dia dessas duas mulheres, pra gente se apegar a elas, sabe? Eu acho que eu tô esperando que aconteça algo muito grande pra dizer, não, beleza, realmente toda aquela construção que foi feita por 60% do livro fez sentido e tudo foi utilizado, entende? Ainda não cheguei neste momento, mas eu tô esperando muito por ele. Apesar disso, eu tô gostando muito. Por enquanto, ele seria ali pra mim, nesse ponto que a história tá, ali entre 3,5 e 4 estrelas. Mas vamos ver como vai ser esse final, eu tô bem curiosa. Esse final é o que tá mais me deixando interessada, porque pode ser literalmente qualquer coisa. Pode acontecer literalmente qualquer coisa nesse final, porque tá tudo em aberto ainda. Tudo tá em aberto. Então, vamos lá, vamos continuar.
Heard it from a friend, she was in our bed, should've known better. Said it was the truth, she came onto you, yeah, but you let her. Knocked me over 10 feet forward. Never knew I could sleep alone good, I've never been better. You're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. When you see me leaving here with someone else, well, the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. Remember when you tried putting up a fight, bet you feel stupid. Tried to make a scene, didn't change a thing, damn it, you blew it. And you're probably out there somewhere missing me. Wish I had an ounce of sympathy. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. When you see me leaving here with someone else, well, the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. Ooh, ooh, ooh. Hope it hurts like hell. Ooh, ooh, ooh. Hope it hurts like hell. I hate to hate someone, but you make it so easy. Make it so damn easy. Hate to say I won, but you're the one who needs me, and I'm the one who's leaving. Yeah, I tell my friends that I wish you well, but the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. When you see me leaving here with someone else, well, the truth is, honey, that I hope it hurts like hell. Like hell. Under the heat, I'm half awake. I've been hung up on yesterdays. Woke up at noon, I'm in a daze. We'll keep on pushing anyways. I don't know where I'm going. 2 days, one big commotion. I'm being carried by the wake. So hold me like an ocean. I need your soothing motion. Please help me take the pain away. Yeah. No way to change our yesterday. No way to change our yesterday. Stayed in but felt so far away. Last night was one big holiday. Cool winds on me out by the shade. Put my weekend on layaway. I don't know where I'm going. 2 days, one big commotion. I'm being carried by the wake. So hold me like an ocean. I need your soothing motion. Please help me take the pain away. Yeah. No way to change our yesterday.
Olá, gente! Acabei de olhar pra fora e pensei que talvez eu precise sair antes da chuva. Parece que vai chover. Mas eu queria falar com vocês agora, porque foi agora que eu terminei esse livro. Esse livro. E assim, achei que ele é incrível, perfeito, sem defeitos, melhor coisa que eu li esse ano? Não achei. Devo dizer que não achei isso. Mas ele é muito bom, ainda assim ele é muito bom, entendeu? Eu acho que ele vai ficar ali entre as 4 estrelas. Sim, tem essa suspeita. Mas assim, queria falar um pouco sobre do que é essa história. Agora eu posso falar com um pouquinho mais de certeza de que não darei spoilers, né? O que vai acontecer é que aqui a gente vai acompanhar 2 mulheres em até um certo momento da história em vidas completamente diferentes e separadas e em narrativas muito particulares, muito pessoal de cada uma. Aqui a gente tem então a Nisha, que é a mulher rica que vai perder o sapato, que é um Christian Louboutin, e a Sam, que é a mulher que é classe média, de uma vida comum, com problemas comuns, um marido que tá deprimido, um chefe que é ruim, sabe? Esse tipo de coisa, assim, a filha adolescente pra criar, problemas de gente comum. E enquanto a Nisha vai começar, exatamente no momento em que a história começa, a vida dela dá uma... Como é que eu posso dizer? Dá uma reviravolta bem louca. Tudo porque ela é casada com um homem muito rico, muito poderoso. E ele decide, do dia pra noite, assim, do completo nada, que eles vão se divorciar e que ele não quer mais saber dela na vida dele. Só que ele não faz isso de um jeito, tipo, oi, senta aqui, vamos conversar, porque eu não aguento mais viver sobre o mesmo teto de você. Se fosse assim, ainda seria ruim. Mas não, ele simplesmente congela todas as contas dela, cancela todos os cartões. E eles estão, no momento que a história começa, vivendo temporariamente na cobertura de um hotel em Londres, porque eles são de Nova York, e eles estão em Londres a trabalho dele. Então ele simplesmente dá ordem pra todos os funcionários do hotel de que ela não pode mais entrar na cobertura, ela não pode pegar nada do que tem lá dentro. E assim, todas as coisas dela estão lá dentro. A roupa, dinheiro, documento, tudo tá lá. E ela não pode entrar pra pegar nada. Nisso, o que acontece? Ela tinha acabado de sair da academia, em que a Sam tava frequentando também. E acaba que, como eu já disse, elas tinham bolsas muito parecidas, quase idênticas, só que uma falsificada e outra original. E aí elas trocam a bolsa. E nessa troca, elas trocam o sapato. E o sapato é um ponto muito importante nessa história, porque tudo acontece por causa desse sapato. Inclusive, esse homem tem uma obsessão descontrolada por este sapato, que é o ponto alto da história. E aí, elas vão passar mais da metade da história sem se encontrar, sem saber a existência uma da outra. Mas elas estavam o tempo todo tentando uma entregar a bolsa de volta e a outra recuperar a bolsa. Mas um monte de coisa acontece e elas não conseguem fazer isso. E essa história, ela é muito mais assim. Tem uma parte da narrativa da Sam em que o marido da Sam, ele tá muito deprimido. Aconteceram várias coisas na vida dele que ele tá numa depressão profunda há meses. E a Sam, ela se sente muito deixada de lado, esquecida, ela se sente invisibilizada, como se a dor dela também não fosse importante, como se ela não tivesse o direito de reclamar, porque a dor dela é muito menor do que a do marido. Então ela vai se diminuindo, se retraindo esse tempo todo. E o tempo todo ela tem pessoas na vida dela que algumas jogam ela pra cima e outras vão lá e enterram ela no fundo do poço, sabe? E chega um ponto nessa narrativa da Sam que a filha dela questiona do porquê que ela precisa se sentir validada por um homem, que ela no lugar da mãe, jamais colocaria a felicidade dela nas mãos de um homem, porque ele tá na pior, mas ela não precisa estar também. E eu acho que esse pra mim foi um ponto que chegou bem fundo, sabe? Que é o tipo de coisa que eu acho que é muito comum o jovem pensar. E eu não acho que eu sou velha e sou alguém pra dar conselhos. Mas eu acho que é muito fácil uma adolescente pensar isso da mãe, dizer que a mãe tá colocando a felicidade dela nas mãos do pai, quando na verdade não é isso. Ela não é sobre ela ser validada como mulher por causa de um homem. Não é isso. É sobre ela se sentir amada, querida, saber que ela tem importância, que ela faz diferença na vida da pessoa que ela ama. Que aquela pessoa tá passando por um momento horrível e que a vida tá péssima, mas que tá melhor do que se ela não tivesse ali, entendeu? Não é sobre validação feminina, sobre a validação que ela sente por conta de qualquer outro homem. Não, é sobre ela se sentir importante e querida
por aquela pessoa, saber que a presença dela faz diferença. E saber que tudo que ela tá dando conta de fazer, que é muita coisa, que ela tá sobrecarregada, tá fazendo sentido e tá valendo a pena. E, nossa, isso é um negócio que pra mim pegou muito forte, porque eu fico pensando, cara, eu acho que em algum momento toda adolescente, principalmente mulher, vai pensar isso. Vai pensar que quando a gente faz algo por um marido, enfim, qualquer que seja o motivo, ou um casal, mas especialmente as meninas hétero que vão casar com homens, eu acho que elas vão pensar isso, sobre, colocar as felicidades na mão deste homem e depender deste homem pra tudo. Não é sobre isso, não é sobre validação, é sobre se sentir amada realmente, se sentir valorizada. E eu acho que esse livro deixa isso tão claro, de uma forma muito simples, muito, sabe, pequenininha. São momentos que tu vai percebendo, tipo, cara, é realmente isso, assim. Eu acho que é muito legal perceber que hoje eu, com 29 anos, apesar de não ser uma super idade, nossa, como ela é uma senhora madura, experiente, né? Não sou. Mas é muito legal perceber que talvez eu mesma já tenha pensado isso e que não é sobre isso, a vida não é assim, sabe? Tipo, a gente vai percebendo coisas depois de um certo tempo que não é isso. Não é a validação que a gente busca, especialmente a mulher num casamento, não é sobre validação, é sobre o amor realmente, é sobre a valorização como pessoa, como a presença de alguém pode melhorar o dia de outra pessoa, sabe, essas coisinhas assim. E eu acho que eu gostei muito de ter lido esse livro e de ter visto várias nuances, assim, de várias mulheres diferentes, em situações diferentes, com relacionamentos totalmente diferentes, e ver que em cada uma delas tem alguma coisinha pra gente se identificar e aprender e perceber que talvez realmente a vida não seja só preto no branco. E isso é muito legal, eu gostei muito da experiência de ler esse livro. Não é meu favorito, não será um favorito, de fato, mas ele com certeza foi um livro muito marcante, muito gostoso de ler. Eu li ele, apesar de sempre me dizerem que a escrita da Jojo, ela é mais engessada no começo. Sim, realmente o comecinho dele talvez não seja algo que te instigue tanto a continuar, mas é uma escrita muito gostosa, muito tranquila de ler e tu fica ali presa de qualquer maneira, entendeu? Até porque a história é muito interessante. E quando chega no capítulo em que essas duas se encontram, nossa, ela dá uma volta muito diferente. Parece que o tom da história muda completamente. E as personagens na história também mudam, isso que é muito legal. Parece que a presença de uma da outra na vida de cada uma delas muda elas de uma forma muito legal, muito interessante. É muito sobre sororidade, apoio feminino e amizades femininas. Aqui a gente tem uma protagonista, uma delas, que dizia que ela nunca conseguiu ter amizades com mulheres, porque pra ela sempre foi muito difícil as intrigas que rolavam, as fofoquinhas e tal, quando na verdade a amizade feminina não tem nada de diferente de uma amizade masculina, é amizade e pronto, entendeu? E se tem intriga, se tem fofocas, não é amizade, é simples assim. E eu acho que isso é muito legal perceber o quanto a percepção das pessoas muda conforme os círculos com quem elas convivem, as pessoas com quem elas estão vivendo ali. E às vezes a forma como as pessoas pensam nem sempre ela é justificada pela pessoa, sabe? E sim pelo meio que ela tá inserida, pelas pessoas que estão em volta dela, por tudo com que ela convive e o que ela vai aprendendo. E que quando essas pessoas em volta dela mudam, ela muda também, porque talvez ela perceba que, olha, talvez aquele jeito realmente não era amizade, talvez aquele jeito não era melhor, não era bom mesmo, sabe? Isso é muito legal, eu gostei muito de ver o crescimento dessas duas protagonistas. Elas têm uma crescente muito grande, elas começam de um jeito no início desse livro e no final elas são pessoas completamente diferentes, e eu acho isso muito legal. Em A Última Carta de Amor, que é da Jojo Moyes também, que eu li, acontece isso também com os personagens. Eu acho isso muito, muito interessante. Talvez eu tivesse me apegado um pouquinho mais nessas duas protagonistas, nessa história, se ele fosse contado em primeira pessoa. Eu tenho essa tendência a realmente ficar mais interessada na história e me sentir um pouquinho mais próxima dos protagonistas, dos personagens, quando eles são contados diretamente pelo ponto de vista deles. Talvez eu teria perdido, sim, muitos outros detalhes, mas eu acho que eu teria me
me prendido mais e me sentido um pouco mais apegada a esses personagens todos se tivesse um ponto de vista ali em primeira pessoa. Mas, por ser em terceira pessoa, ele dá um distanciamento. É natural acontecer isso, até porque a gente não tá lendo sobre os pensamentos de alguém. É realmente uma história sendo contada de fato, né? Eu acho que talvez possa ser por isso que eu não me apeguei tanto. Mas eu acho que eu vou ficar ali entre 3,5 e 4 estrelas. Talvez até 4, porque eu acho que a escrita da Jojo, ela é muito bonita, sabe? A forma como ela escreve. Eu gosto muito, assim. E é isso, eu recomendo esse livro com certeza. Adorei fazer essa leitura. Não estava esperando gostar tanto, mas também nem desgostar. Eu estava esperando que ficasse realmente algo assim, meio... uma leitura gostosinha, fluida. Mas eu devo admitir que, sim, tinha expectativas um pouquinho mais altas. Elas não foram todas 100% atingidas. Porque, nossa, eu vi a quantidade de gente que eu vi falando bem desse livro, elogiando, falando que chorou muito, que não sei que outro. Pensei, nossa, vai ser um favorito. Apesar de eu já conhecer a escrita da Jojo e entender que talvez a escrita dela não seja realmente o que me deixa presa no livro. Mas eu fui com expectativas, né? Não atingi todas elas, de fato, e acredito que também não teria como, porque eram realmente muitas expectativas criadas por outras pessoas dentro de mim, né? Como sempre. Mas ele é muito bom, sim, é muito gostosinho de ler, recomendo com certeza a leitura, especialmente pra quem já conhece a escrita da Jojo. Acho que talvez seja um livro que vai gostar muito. Mas eu acho que essas personagens, esses protagonistas, são exatamente o tipo de personagem que eu costumo gostar de ler. E talvez por isso que eu imagino que se eu tivesse lido em primeira pessoa, eu teria gostado ainda mais e me apegado ainda mais a elas. E vou fazer só um adendo pra dizer que os homens deste livro só tem dois deles que prestam. E devo avisar que não é nenhum dos maridos. Eu tenho alguns problemas com o Carl, é óbvio. É claríssimo, não é nenhum spoiler. Mas com o Phil, que é o marido da Sam, eu tenho alguns problemas. Porém, eu não posso dizê-los todos aqui porque seriam grandes spoilers. Especialmente porque quando o livro começa, este homem está passando por um período de depressão, como eu falei. E eu acho importante a gente mencionar que sim, existem nuances dele que talvez pudessem não ser ele de fato. Seria a doença falando por ele. Mas eu acho um pouco complicado, mas assim, o Phil, ele foi muito egoísta e eu senti, nossa, eu lendo isso de fora, se fosse uma amiga minha, eu ia ficar muito revoltada, entende? Por tudo que a Sam passou e que ela aguentou e tal. É difícil falar assim, mas eu não gostei do Phil. Não gostei mesmo. Eu acho que eles tiveram um bom final, mas eu não sei. Não é um negócio que eu fiquei feliz da forma como terminou, sabe? Mas é isso. Gosto muito do livro, gosto das protagonistas, do núcleo feminino desse livro. Ele é perfeito, sem defeitos. Sério. E é isso. Leiam, vão ler, pra vocês terem a experiência de vocês mesmos. Eu acho que valeu a pena, sim, a leitura, com certeza. Recomendo. Mas é pra quem gosta mesmo de uma coisinha mais cotidiana, sabe? Não é uma Taylor Jenkins Reid com a quadrilogia da fama, sabe? O que eu quero dizer? É uma coisa mais cotidiana, assim mesmo. Mas eu gosto muito, achei que foi gostosinho de ler. Deu pra dar uma aliviada ali na semana. E agora, o que eu vou fazer? Eu pretendo pegar o livro do clube pra ler e ler a nossa meta dessa semana, e aí na próxima semana, de repente, pegar Uma Bruxa no Tempo e já dar check em 2 leituras do mês. Seria incrível. Tô muito empolgada. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, que vocês tenham aproveitado. Lembrem, por favor, de deixar o gostei no vídeo, se inscrever no canal, isso ajuda muito ao canal continuar crescendo, ser entregue pra mais gente, a gente continuar melhorando os conteúdinhos daqui. Me digam se vocês gostam mais desse formato de vlog ou vocês gostam de resenha mesmo. Eu tô percebendo que o público do canal tá mudando um pouco, então eu quero tentar novos formatos. A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! Aqui, ó, só pra avisar que quem viu o vídeo de TBR, uma leitura já vai dar de check. A outra já tá no meio. E a outra eu vou começar hoje. Então, assim, sucesso essa semana, entendeu? Acho que vai dar muito bom de novo esse mês. Tchau!